Olá! Você sabia que em 21 de setembro é comemorado e lembrado em todos os estados brasileiros o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência? Essa data foi instituída em 14 de julho de 2005, mas, na verdade, ela começou a ser lembrada em 1982 por iniciativa de movimentos sociais. Por que 21 de setembro? Essa data foi escolhida porque é próxima ao início da primavera. Hoje inicia a primavera, 23 de setembro, e coincide com o Dia da Árvore. Datas que representam o renascer das plantas e simbolizam o sentimento de renovação das reivindicações em prol da cidadania, inclusão e participação plena na sociedade. Foi Cândido Pinto de Melo, um ativista do movimento das pessoas com deficiências, que propôs no início da década de 80 esta data. Cândido foi um dos fundadores do movimento pelos direitos das das pessoas deficientes, organização de pessoas com deficiência que já se reuniam mensalmente desde 1979 e discutiam propostas de intervenções para a transformação da sociedade paternalista e da ideologia assistencialista. Acreditamos que divulgar e lutar pelas causas das pessoas com deficiência é um trabalho diário. No entanto, o 21 de setembro, que foi trazido por nós hoje, dia 23, porque a segunda-feira é o nosso dia, é o nosso encontro semanal, é muito importante como um marco e pede a nossa reflexão e a busca por novas soluções. No Brasil, são mais de 45 milhões de pessoas com deficiências. Esse número é, na realidade, de 2010 e é uma estatística do IBGE. Para falar sobre esse assunto, nós reunimos um timaço hoje. Está conosco a Andréia Marculin, professora e monitora de aluna especial, o nosso querido Maurício Frigo, vereador, bacharel em Direito e cadeirante. A Mônica Zanetti, que no começo eu disse para ela, eu vou te definir apenas, esse apenas é entre aspas, como mãe. E a nossa querida, que participa do programa também pela primeira vez, Gláucia Confortin, que é médica neurologista. Sejam todos muito bem-vindos. Esse programa é ao vivo, portanto, vocês podem participar. Meus queridos convidados, muito obrigado por terem aceito o nosso convite, né? E nós vamos começar por ti, Mônica. Por mim. Vamos lá. O que é ser mãe de uma criança com deficiência hoje? Olha, eu posso dizer assim, que ser mãe, tu sempre tem uma expectativa grande, né, no filho. Ah, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. Então, quando nasce uma criança, assim, tu fica em estado de choque praticamente, né? Mas, assim, ele veio, eu canso de falar isso, que ele veio para trazer muita alegria. Porque o Bernardo, ele é uma criança de luz, sabe? Que idade ele tem, Mônica? 5 anos. Ele tem 5 anos e ele tem síndrome de Down e também autismo. Uhum. Então, assim, a síndrome de Down é quando ele nasceu, né, já se viu, mas o autismo foi desenvolvendo depois. Então, a mãe está sempre ali junto, está sempre correndo atrás, vendo... Claro, o pai participa, mas a mãe é praticamente, eu acho que 80% da convivência em si. E, assim, eu vejo que ele está progredindo bastante agora, graças a Deus, né, porque até... como é que eu vou te dizer, até nós chegarmos ao, como é que fala, chegarmos e vermos que ele tinha mesmo autismo, a gente estava perdido. Até que ele foi diagnosticado. Isso, diagnosticado. Foi depois dos 3 aninhos que ele parou de falar. Então, assim, foi bem difícil, né? Mas agora a gente está bem, assim, calmo, já está mais acostumado, digamos assim, com toda essa questão. E ele também está demonstrando bastante agora também na escolinha, ele está desenvolvendo mais. E aos poucos eu acredito que tudo vai
encaixando, né? Uhum. Só tendo um pouquinho de paciência. Bom, isso Amor a gente tem. tem, já tem normal. E assim, amor assim, a gente tem é um amor incondicional. Eu digo assim, tu tem que não, claro, eu tenho minha filha Júlia, que a gente ama de paixão, mas a gente tem que se dedicar um pouco mais a ele, porque ele não se vira É e um tal. amor diferente do mesmo Isso, tamanho. exato, do mesmo tamanho. Isso mesmo. É. Doutora Gláucia, a Mônica falou em síndrome de Down e autismo, né? Do ponto de vista médico, causas, consequências, maneiras de lidar com isso. Então, a gente tem, como neurologista, como neuro, a gente lida muito com a questão da deficiência intelectual, né? A gente tem, a deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento em que você tem um nível cognitivo e comportamental da criança muito abaixo do esperado para a idade. Isso pode se dar por diversas causas. Na verdade, assim, a gente tem a questão das síndromes genéticas, né? Então, a criança que já nasce, como é um dos casos, a síndrome de Down, que é uma das mais comuns. Outras doenças congênitas, por exemplo, o hipotireoidismo congênito. A gente tem as causas pré-natais, por exemplo, a gente sabe que a ingestão de álcool pela mãe durante a gestação, o uso de drogas, o cigarro, pode provocar uma deficiência intelectual nas crianças. O transtorno espectro autista, no caso do Bernardo, que tem as duas coisas associadas, né, mas só o transtorno espectro autista em si também pode cursar com uma deficiência intelectual. Então, essa criança, ela tem uma dificuldade do ponto de vista cognitivo e comportamental, ou seja, ela tem dificuldade de aprendizado, ela tem dificuldade de sociabilização, ela tem dificuldade, assim, adaptativa, porque no momento que ela não consegue aprender como as outras crianças, ela tem dificuldade de se adaptar àquele meio onde as outras crianças já estão num nível um pouco superior. É uma criança mais dependente, né? Dependente de cuidados dos pais, é aquela criança que está sempre pedindo ajuda, está sempre precisando de ajuda para coisas que já era esperado que ela conseguisse fazer sozinha. E que precisa de um atendimento especial em todas Exatamente, as em todas áreas, as né? áreas. Normalmente, essa defasagem cognitiva e comportamental, ela é percebida pelas pessoas que costumam trabalhar com crianças e conviver com crianças. É claro que quando ela tem, assim, marcos de desenvolvimento neuropsicomotor mais afetados, por exemplo, aquela criança que já é mais hipotônica, que já tem, assim, coisas mais visíveis, é mais fácil de se diagnosticar. Mas, às vezes, por exemplo, a criança é um primeiro filho de um casal que não tem experiência, que não convive com outras crianças, e às vezes ela tem dificuldade em ter esse diagnóstico. Muitas vezes é a avó que vem dizer, olha, mas essa criança já era para estar fazendo isso, já era para estar fazendo aquilo. Ela não está numa etapa normal. Exatamente. Já era para estar falando, ainda não está. E muitas vezes é na escolinha que a gente vê, né? Então, os educadores, os monitores, os auxiliares que costumam perceber essas alterações e encaminhar para uma avaliação, conversar com os pais e encaminhar para uma avaliação. A gente também tem como causas, assim, muitas vezes a questão perinatal ali no nascimento, uma hipóxia, problemas decorrentes do parto, às vezes uma infecção neonatal, né? Muitas vezes malformações congênitas, uma criança que nasce com hidrocefalia ou com uma malformação cerebral. E às vezes também isso se dá no período pós-natal, por exemplo, pega uma meningite, né? Ou tem um trauma craniano grave, um atropelamento, tem um tumor, precisa retirar uma parte do cérebro por alguma lesão, alguma coisa, pode ficar também com uma deficiência intelectual em decorrência disso. Na tua opinião médica, é mais difícil a família, a sociedade, enfim, lidar com uma deficiência que já vem desde o nascimento ou aquela que por circunstâncias normalmente acontece depois? Essas que acontecem depois, elas são muito mais dramáticas. Normalmente elas têm uma carga dramática muito maior. Porque uma criança que até então estava bem, se desenvolvia bem, tinha todo aquele contexto assim da criança né, que vinha bem e daí de uma hora para outra tem esse baque. Então normalmente isso tem uma carga dramática emocional muito maior. Né? Muitas vezes a questão assim de deficiências que acontecem, assim, que se nota no nascimento, normalmente já tem um diagnóstico pré-natal, muitas delas, né? Então, isso aconteceu contigo? Já tem durante a gestação. Na verdade, assim, foram feitos exames e tal, e na ecografia o que constou que foi alteração é aquela, a medida da translúcência nucal.
que deu alterada. Mas daí eu já vi também uma amiga minha que teve isso e a criança nasceu normal. Daí eu não, sabe? E na época, então, nós fomos fazer mais exames, até em Caxias e tal, e não acusou. Ele diz, ele formou septo nasal no tempo certo, tá tudo certinho, só tá com problema cardíaco. Aí a gente já começou a ligar alguma coisa, sabe? E aí esse médico teria dito assim, teria que fazer um exame para poder confirmar se ele tem Down, né? E a gente optou por não fazer. Porque assim, filho é filho. E eu disse assim, não, se tiver, não tiver, vai ser nosso filho. Não tem o porquê fazer para saber. Tudo bem, vai ter o problema. O que mais nos preocupava era o problema cardíaco dele, né? E hoje ele está bem, né? Tá bem, graças a Deus, foi resolvido. Com 10 meses a gente fez a cirurgia e foi resolvido, ainda bem. Que coisa boa. É. Nós contamos com o apoio da Fração Odontologia, Pizzaria Bela Gula e Jornal Correio Livre. Nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Eu soube da história da Mônica através da Andréia. E a Andréia também tem uma história nisso, né? A Andréia era funcionária, servidora pública em Protásio Alves, né? Foi chamada para trabalhar em Nova Bassano, deixou para ser professora de educação especial, Andréia. Em Protásio, então, eu era auxiliar administrativa, mas a minha formação, então, é pedagogia, depois eu me especializei em psico, depois eu fiz a graduação em licenciatura em educação especial, então foram 4 anos estudando, né? E a gente continua estudando, porque todo dia surge uma síndrome nova, todo dia a gente conhece uma criança com um CID diferente e a gente nunca sabe tudo. E na escola hoje, então, nós temos uma equipe então eu sou educadora especial e nós temos uma equipe de monitoras, né? Então, cada aluno desses, como é o caso do Bernardo, ele tem a sua monitora que acompanha, né? Acompanha ele. E eu cuido dessa parte, assim, de orientação, coordenação, auxiliar, na verdade, elas, né? E também faço os atendimentos individualizados com essas crianças. O Bernardo é uma criança que me cativou bastante. Eu acho que esse caso... Porque quando a gente conhece os pais, eles vêm com aquela bagagem muito pesada, triste, não sei o que fazer, o professor não sabe o que fazer com essa criança. Porque quando o professor se forma, ele vai para a sala de aula, ele vai lá como professor, pedagogo, séries iniciais, ele não está esperando chegar uma criança com Down, com autismo. Quer dizer, na tua opinião, falta preparo, Sim, não digamos que seja... problema do profissional, né? Não, mas não. A lei inclui, as licenciaturas, a lei inclui, mas ela na prática ela dá isso? Não, porque na verdade assim, as leis estão ali, claras, né? Que tem que haver inclusão. Mas falar de inclusão é lindo, é maravilhoso, mas aí você coloca aquela criança em sala de aula, o profissional, ele não tem a formação, também não é obrigado a ter. Sim. Ele vem para atender a demanda do município, estado, país, e ele chega essa criança, o que eu vou fazer? E aí o profissional se frustra, porque na verdade ele quer dar o melhor, que é o que acontece nas escolas. Prof, o que eu faço? E aí eu coloco sempre aquela questão com as profs. É um grão de areia, todo dia. Todo dia. Tu falaste em lei, inclusão e exclusão, né? A Lei Federal 9.394/96, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reconhece que a educação é um instrumento fundamental para a integração e participação de qualquer pessoa com deficiência no contexto em que vive. Está disposto na lei que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender a clientela de educação especial e que o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em funções específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. A legislação brasileira também prevê o livre acesso a livros em braille de uso exclusivo de pessoas com deficiência visual. Na opinião de vocês,
na tua também, nós não chegamos no ponto, mas agora tu vai entrar como bacharel em Direito, depois a gente volta na tua história. Isso realmente funciona? Não. Infelizmente não. A gente que lida bastante assim com crianças com dificuldade e que precisam assim de uma atenção especial. A gente é muito frustrante realmente, porque às vezes a gente identifica a criança com potencial e aí você faz todo um laudo solicitando, dizendo que é fundamental que essa criança tenha um monitor, tenha alguém assim para estimulá-lo de maneira mais intensa na sala de aula, para ajudar a focar a atenção. E a gente vê que aí no retorno, e aí conseguiu, não deu. Não tem. E aí tu vê, poxa, está se perdendo, né? Essa possibilidade de desenvolvimento de um potencial em função de não se estar conseguindo esse tipo de atendimento que é previsto em lei, que é muito bonito Na lei. Mas que a gente... Para chegar ali na doutora, aproveitar o que acontece, como é que a gente encaminha para o neuro? Vou explicar um pouquinho do processo dentro da escola. Então, o professor chega, né, para o pedagogo e coloca, olha, essa criança, enfim, tem alguma dificuldade e tal. Aí o pedagogo passa para o psico, a psico da escola faz uma pré-avaliação, aí passa para a psicóloga e a psicóloga faz uma avaliação ou aplica os testes, né, um teste VISC, enfim. Aí vai para o neuro vem, aí vem o retorno para a escola, né, depois de quanto tempo? Na verdade, é todo um processo. E muitas vezes esse processo para porque a família não aceita. A família não aceita que a criança tenha um atendimento não individualizado? Aceita, é aquela questão da aceitação, né? A escola vê o problema, falo como escola, e aí chega na família, a família não aceita que o filho tenha algo, que o filho seja especial. E aí chega no neurologista, faz todo esse encaminhamento, volta, e aí o processo para, muitas vezes. Finalizou o ano quase. E a inclusão continua sendo excluída, né? Sim. Falando nisso, para exemplificar isso que a Andréia comentou, eu vou ler a primeira participação da noite, que é de uma pessoa muito especial, que também é professora, a Dayana Bristott, e ela escreveu: ter um filho especial é algo único, nos acorda para um novo mundo, cheio de dúvidas, de ideias, um mundo que só quem tem um filho especial conhece. É como se tudo o que você tivesse ouvido, tudo o que te ensinaram não existisse. A única coisa que eles querem em troca é o nosso amor e carinho. Sou um presente de Deus. E eu quase estou me emocionando, né? Até porque a pessoa em questão, a Dayana, eu conheço muito bem o filho dela, o Miguel. E sei do carinho e do amor e atenção que ele recebe, tanto do pai quanto da mãe, né? O pai, o Adamir, e a mãe, a Dayana, e toda a família de ambos. Já estamos fechando o primeiro bloco, nós ainda não deixamos o Maurício falar, mas a gente promete que no próximo ele fala. É só um pouquinho. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Atualizando com a UX, um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Ideias, conceitos e análises de temas de interesse da população, abordados por coordenadores, professores e alunos. Às 10h15 da noite, na Conecta Mais. Alquimia da Saúde Espaço Gourmet, o local certo da sua alimentação saudável.
Produtos e lanches para quem possui restrições alimentares. Alquimia da Saúde Espaço Gourmet, em frente aos Bombeiros de Nova Prata. Fone WhatsApp 999544789. Rossignol, Posto Central. Um posto completo, esperando por você. Qualidade e o melhor preço da cidade. Gasolina comum, R$ 4,65. Toda terça, troca de óleo com 20% de desconto. Rossignol, Posto Central. No coração de Nova Prata. Academia Vida Ativa e Vida Ativa Plus. Musculação, treinamento funcional, personal trainer, pilates, bike indoor, jump, muay thai, boxe, capoeira, karatê, jiu-jitsu e cross. Com acompanhamento de nutricionista. Academia Vida Ativa e Vida Ativa Plus. 2 endereços em Nova Prata. Voltando, eu vou ler mais algumas participações e depois eu prometo que a pergunta vai ser só para o Maurício e ele que vai falar. A Maristela Dallagnol, é um prazer tê-la conosco, Maristela. Prof, do bem. Escreveu, Foi minha Mamãe prof. Mônica, vê-la sorrindo todos os dias é uma grande lição. O Bernardo, então, só enche o coração de bons sentimentos. A Tayana Rossi, a nossa querida Tayana, também está participando e escreveu. Parabéns pela temática, Sônia. Andréia Marcolin tem competência e conhecimento de causa para falar sobre a pseudo-inclusão brasileira. A inclusão sem formação docente é exclusão. Precisamos olhar para a potencialidade do aluno e não para a dificuldade. A Fabiane Recchia também escreveu. Boa noite, adorei o tema do programa. Ter uma filha especial como a Leandra é um aprendizado todos os dias. Com Olha só, certeza, que legal. nós mães temos a obrigação de render homenagens a vocês, mães. Maurício, eu acho que eu tô bem. Bom, Pode falar, eu te deixo. Tá, só um pouquinho depois eu te deixo. Tá. O Maurício, ele tem uma história de vida muito interessante. A deficiência dele é aquela que eu e a Gláucia comentamos no primeiro bloco, causada após ele já ser um jovem. E eu não sei se eu posso dizer que para ele foi traumatizante, porque para mim ele é uma lição de vida em vários sentidos. Não parou, foi meu colega, né? Não precisa dizer que tu é mais jovem, tá? Só diz que tu foi meu colega. Transformou ações no Núcleo Universitário de Nova Prata, hoje campus, e em vários outros segmentos, assim como faz um excelente trabalho social, que vários de nós já conhecem. Maurício, foi com que idade e como? Na época, né, eu tinha 19 anos, e então foi lá no centro de Nova Bassano mesmo. Inclusive eu conduzi uma moto, né, e na noite tinha, acho que era o único carro que tinha na principal, e justamente naquele foi que acabei me envolvendo num acidente e aí como consequências então uma lesão medular. Imagino que, assim como para minha família também, ao ficar sabendo, até porque quando mencionaram de uma lesão medular, não se tem noção de fato do que é. Entende? Era tudo muito novo. Assim como acredito que para você, Mônica, tenha sido, Isso. não só para você, mas toda a família também. E acredito que você também tenha se perguntado milhares de vezes. Por que eu? Por que meu filho? E eu tenho me Porque- perguntado... Por que eu? Tu deve Por ter que pedido. comigo? Minha família acredito que também tenha feito isso, e são perguntas que infelizmente a gente não tem a resposta. Era destino e tinha que estar acontecendo. Até não acontecer comigo, eu não sei se era porque isso não faz parte da tua rotina, de quem convive contigo. Tu não consegue prestar atenção nas outras necessidades dos pessoas. outros, Exato. né? Não é isso? Exato. Isso aconteceu comigo também, por isso que eu fiz esse E aí, a partir disso, é que comentário. tu começa a perceber o quantas pessoas ao redor de ti vivem com essa limitação. Tanto é que quando tu vê alguém na rua caminhando com a perna um pouquinho mais manca, por algum motivo, você chegava, o que aconteceu? E até em cidades vizinhas. Tanto é que
todos aqui da região eu conheço nome por nome que tem alguma limitação, porque sempre que eu sei de algum caso eu faço questão de fazer uma visita, porque como me fez bem um amigo reside em Curitiba, mas a família dele é de Paraí, me ajudou muito. Aí eu faço questão porque de repente em alguma coisa eu posso estar ajudando. Isso. Então foi muito difícil, mas pelo menos no primeiro momento eu pegava isso como algumas férias. E como em função da lesão medular, né, minha lesão é T4 completa, então não me doía nada, para mim não me incomodava, porque eu acho que a dor acaba incomodando, né? Eu não tenho dor neuropática, enfim. E há quase um ano para mim conseguir uma vaga no SARA, de Brasília, que é um centro de reabilitação. Antes de tu citar a tua experiência no SARA, Maurício, eu vou, até porque eu também tive, né, experiências familiares, eu vou perguntar para a Gláucia, o SARA prepara para reabilitação? Sim, o SARA Embora... é um centro, assim, mundialmente reconhecido de reabilitação, onde tem profissionais treinados para essa função, para reabilitação neurológica, assim, em todos os níveis, na parte cerebral, na parte medular, com toda, assim, tudo o que é o melhor centro de reabilitação, na verdade, que a gente pode ter é o SARA. Maurício, mesmo sabendo que era reabilitação, tu foste para lá com alguma expectativa que não se concretizou? Diria que não, porque já tinham me avisado que eles não fariam um milagre. Eles nessa condição, eles te fazem com que você volte a uma rotina normal. E o bacana disso é que eu, com 1 ano e pouquinho de lesão, vendo pessoas tetraplégicas ou com limitações muito maiores, estavam estudando, trabalhando, praticando atividades físicas, em esportes também. Então, essa convivência é que te faz abrir, opa, minha vida não acabou. Acho que tem vida sobre rodas também. E o bacana disso também é que agora faz 30 dias que eu voltei de lá, passei uma semana. Toda vez que eu vou para lá, eu volto e eu agradeço do quanto a gente é abençoado em viver na nossa região, com nossas famílias, a condição que a gente tem aqui, porque é isso que eu passei 3 dias agora, né, nesse mês passado que eu fui, aí você vê o quanto pessoas passam por necessidades e o quantas dificuldades eles passam, e o quanto a gente é privilegiado aqui por tudo o que nós temos ao entorno nosso, né, pelas oportunidades, pelas pessoas, pela família. Então é bom, e eu sei que se eu cheguei até aqui hoje, além da questão, né, de vontade, foi o SARA quem me abriu essa visão, entende, me dando essa condição e essa visão de que eu poderia estar muito mais voltando ao mercado de trabalho, entrando no meio político, a questão de atividades, a questão do meio social, estudos também. Então, eu tenho absoluta certeza de que se eu não tivesse ido para lá até então, eu não estaria aqui e não teria chegado até no ponto que eu cheguei hoje, se não fosse por não ter ido lá, né? Nos últimos 30 anos, a legislação brasileira evoluiu muito em atendimento às pessoas com necessidades especiais ou deficiências físicas. Por exemplo, a Lei Federal número 8.213, de 1991, dispõe que as empresas com 100 ou mais empregados devem ter em seu quadro de 2 a 5% de pessoas com deficiência. Maurício, além da tua experiência pessoal, tu também és bacharel em Direito. Isso acontece ou é mais uma lei como a que nós comentamos primeiro, que promove a inclusão, mas não prepara para isso? Novamente, no papel, assim como na questão de estudo, ela é muito escola, né? Ensino fundamental, ensino médio, ela é muito bonita, mas na prática, eu falo isso por experiência própria, né? Tenho feito parte de uma empresa ao longo de 13 anos e em função, né, do cenário que a gente vive, acabei sendo desligado. E desde janeiro que eu, enfim, além da questão política, mas eu teria o dia todo para estar trabalhando, tanto é que eu tenho enviado o currículo.
se não todas, quase todas as empresas de Veranópolis, a casca, e até então eu não tenho voltado ao mercado de trabalho. Isso que tu tens qualificação Sim, profissional, sim. né? E não só isso, tanto é que algumas empresas me chamam para participar da Semana CIPAT, de fazer um trabalho da questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e aí ao mesmo tempo você entrega o currículo, mas não tem vaga para ti. Teoria e prática tem diferença, Sim, né? muito. Eu diria que aqui tem 3 pontos que acabam nos barando. Até hoje, olhando no Cine de Veranópolis, eu vi que tinha no mínimo acho que umas 4 vagas para PCDs. Só que as empresas gostariam de que o PCD, a gente sabe, né, tem quantas patologias são? Acho que mais de 20, né, que são consideradas, né, como PCD, só que as empresas gostariam a ponta de um dedinho, um grau de visão, um grau de audição, uma IT, nem isso, uma IT, uma OSE, nem isso. E aí eles ficam com certo receio, porque no meu caso, primeiro, né, uma limitação mais severa, então ficam com receio de que seja necessário investir na questão, primeiro, da adaptação. Na segunda, eu acho que assusta um pouquinho, o funcionário vai começar a trabalhar, 20 dias depois vai se afastar, e aí vai me deixar na mão, vou precisar contratar uma outra pessoa, vou ter que sobrecarregar um outro funcionário, aí vai ficar complicado. Pra dar conta, isso. né? E por fim, a questão daqui a pouco, de uma ação trabalhista, por algum motivo ali dentro, por alguma situação, não só uma trabalhista, como uma questão até danos morais. Então, eu acho que nesses 3 pontos acaba assustando, e ainda, né, você tem, alguns eu digo, né, você tem essa visão de que quem tem uma limitação, porque antigamente se tinha essa visão de que quem tinha uma limitação mais severa, era considerado como incapaz e estava em casa. E era excluído. E era excluído da totalmente sociedade. do convívio escondido, né, social doutora? Até hoje, muitos casos antigos, tu encontra que não Sim. frequentaram a escola, que permanecem em casa. Ou até mesmo crianças, eu conheço crianças, hoje, crianças de 10 a 12 anos que estão em casa, que nunca frequentaram a escola. Então, eu vejo, assim, essa dificuldade por experiência própria, pelo menos nesses meses, né? Então, é bem complicado porque a gente tem uma legislação, né, que te dá uma garantia, mas ao mesmo tempo, Na prática. na Na prática, prática, ela não... E em Daí relação tira. aos concursos públicos, né, a gente tem até uma cota de 10%, só que toda a nossa região, na prática também, ela não funciona porque é sempre uma vaga, 2 vagas, e aí, um exemplo, eu vou citar esse de Vila Flores, que vai ter agora no início do próximo mês. O PCD só é contratado a partir do 9º sem deficiência. Então, geralmente todos os concursos são 2 anos prorrogados para mais 2, né? A validade, a vigência. Deve ter, sei lá, 5, 7 no administrativo em tudo. Nunca vai chegar a minha vez ou a vez de qualquer outro que vá se inscrever. As cotas ali estão tanto quanto equivocadas, né? E não vamos entrar no mérito da questão, mas a gente sabe que... Entendi. Então, eu diria que sim, que é complicado. Ainda a gente precisa avançar bastante nessa questão de inclusão no mercado de trabalho. A Ellen Regina Roman escreveu: Mauri, você é um exemplo que obstáculos são para serem vencidos, por mais difíceis que sejam. Abraço. A Cátia Segalin também está participando e escreveu: parabéns, Sônia, pelo tema, por um mundo com mais inclusão. Maurício, sabes que és especial, que Deus te concedeu uma nova chance. Aproveite cada minuto, cada hora, cada dia. Saiba que você é a prova da persistência, sabedoria e fé. Te admiro muito, uma pessoa com virtudes e humildades que se doa sem medir esforços. Fé sempre, guerreiro. O Germano Lovisão, de Nova Bassano, que também tem um filho, né? Resultado de um infeliz, de um acidente. Também escreveu: Maurício, prova de superação, participação na comunidade, enfim, grande lição de vida para as pessoas que no seu dia a dia têm queixas vazias. Parabéns por enfrentar os problemas com naturalidade. Grande abraço. Enfrentar os problemas com naturalidade. Não é fácil, né, doutora? Nada fácil, sem dúvida. Trabalhando na PAI,
né? Tu tens contato com várias famílias, Várias situações. várias situações. Como é que tu vês isso? Assim, é realmente muito difícil. Muitas vezes uma realidade, assim, de uma doença, de uma limitação física, mental, muitas vezes a necessidade de uso de medicamentos que uma família tem muita dificuldade de conseguir e a gente não consegue, muitas vezes, por vias públicas, né? Então, assim, é todo um contexto, muitas vezes muito triste, muito desfavorável para aquela criança, para aquela família. Então, assim, sempre a gente tenta, com o maior esforço possível, dar, assim, o máximo da atenção, do carinho, do amor, do cuidado e o melhor tratamento possível, que muitas vezes a gente fica muito triste de não conseguir, assim, não conseguir efetivar, né? Então, assim, muitas vezes crianças que têm crises epiléticas muito intensas e que muitas vezes não conseguem comprar um medicamento porque é muito caro, não conseguem via posto. E a gente tem muitas crianças também na PAI com situações sociais assim muito complicadas, crianças às vezes que foram vítimas de abuso no passado. Então, assim, são contextos muito tristes, assim, muito difíceis, né? E o fato de não haver uma comunicação normal dificulta esse entendimento do que eles estão vivendo, né? Sem dúvida, dificulta muito. E às vezes a gente tem que tentar adivinhar, né, o que está acontecendo, o porquê que essa criança está com esse comportamento desse jeito, né? Então, assim, muitas vezes acham que é alguma coisa orgânica e às vezes não é, às vezes é uma coisa do contexto da família, às vezes é alguma coisa do contexto da escola. E a gente tem que tentar adivinhar, assim, por tentativa e erro, as possíveis causas de uma alteração de comportamento, de uma agressividade, de manifestações essas que a gente, às vezes, não consegue, eles não conseguem manifestar, né? E cabe a gente tentar ver a origem. E mesmo sendo uma mesma deficiência, doutora, por exemplo, a síndrome de Down, existem casos diferentes de evolução. Cada né? paciente é único. Assim como cada pessoa é única. E o contexto tem a ver com tudo isso, né? Tem tudo a ver. Mesmo assim, com a mesma doença, muitas vezes com um grau de deficiência semelhante, a gente vê muitas diferenças, porque realmente cada paciente é único. Cada paciente tem as suas peculiaridades, cada paciente tem, assim, as suas características, as suas necessidades, as coisas que deixam ele mais calmo, que deixam ele mais agitado. Então, assim, muitas vezes é um paciente que tem uma deficiência intelectual com uma epilepsia. Aí, assim, tem vários graus de deficiência intelectual, e isso a gente mede através dos testes de QI, do VISC, né, testes neuropsicológicos. Tem diferentes tipos de epilepsia, dentro desses tipos de epilepsia, diferentes crises, diferentes intensidades de crises. Então, assim, cada paciente é um mundo, na verdade, cada paciente é único, cada paciente tem as suas peculiaridades. Então, assim, toda essa coisa de caracterizar em doenças, em gravidades, é uma caricatura, na verdade, né? Porque a gente precisa se guiar de alguma maneira. Mas a gente sabe que cada caso é um caso, cada paciente é único, né? Nas suas necessidades, nas suas características. Então, assim, cada um tem que ter um foco especial. E, às vezes, só para completar, leva muito tempo até a gente conseguir chegar, assim... Até porque tem a questão da família, muitas vezes a gente tem resistência por parte da família, tem muitas famílias que têm dificuldade de aceitar, principalmente a deficiência intelectual pura, aquela criança que tem uma deficiência intelectual, que a mãe acha que ela é preguiçosa, sabe? Que é porque ela não quer fazer. Na escola, é muito difícil. E fisicamente, tu olhas para ela... Tudo normal. E isso é uma característica da deficiência intelectual pura, assim. Isso não aparece em exame nenhum, né? Então, assim, você faz exames de imagem, tem uma ressonância, tem uma tomografia, tem exames de laboratório, todos normais. E aí os pais não aceitam, mas como que dá tudo normal? Então, ela não tem nada. Ela é preguiçosa, não quer fazer, não, ela não consegue. Ela tem dificuldades. Então, assim, às vezes, até tu conseguir chegar nesse ponto... de convencer a família de que ela não faz as coisas porque ela não consegue. Não é porque ela não quer, não é porque ela tem má vontade, não é porque ela é preguiçosa,
né? E ela precisa de ajuda. E a família é a primeira que precisa ajudar, né? Então, assim, até você chegar nesse ponto, eles levam um certo tempo. Tempo que é um prejuízo para a criança, né? Por isso que eu digo, Infelizmente. família e escola tem que andar Sempre juntas e não Sempre dadas. juntas. Sempre. E o profissional que hoje quer trabalhar com educação, que quer se doar para a educação especial, tem que ter muito amor. Tem que ter aquele olhar, tem que ter aquele olhar de esperança, de olhar para aquele aluno e ver. Até porque um aluno normal, tu vê, quer dizer, tu prova a evolução dele nas através provas, de né, notas, André? através de notas. É por isso que hoje Agora, é toda uma conquista eles muito têm que mais ter um lenta, plano né? de atendimento individualizado, onde a partir desse plano o professor vai saber até onde esse aluno pode chegar. E esperança, eu sempre digo. E persistência. Exatamente, e não Eu ia desistir, Persistência. e não desanimar, porque você tu tem que te doar ao máximo. E é difícil, é uma missão, eu falo para as profs, e nós temos professoras hoje, num contexto geral, maravilhosas, que se doam, porque na verdade a criança passa muito mais tempo na escola. E muitas vezes esses problemas são detectados na escola, porque a família trabalha, eles não têm esse tempo, esse olhar, e é ali na escola que surgem esses problemas. Então, o professor, sim. Eu trabalho muito voltado ao amor e à afetividade. Acho que tem que ter demais isso. No próximo bloco, nós voltamos a discutir se a sociedade está, se nós estamos preparados para atender as pessoas com a inclusão merecida. É só um minutinho. Adilnet Telecom. Soluções em internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. Adilnet.com.br. Muito mais conforto em todos os terrenos. Painel mais completo da categoria. Freio ABS de série, a única da categoria. Nova Crosser ABS. Explore novos caminhos. Moto Esporte, a sua concessionária Yamaha em Nova Prata. Fone 3242-3456. Qualidade de vida, disposição, ânimo, a parceria também. A gente se anima bastante quando chega o dia para a gente vir caminhar. A gente sente aquela disposição, aquele ânimo que a gente sempre, em todos os trabalhos que a gente faz para a qualidade de vida, nós sempre fizemos junto. Somos muito parceiros. Com o apoio da Fração Odontologia, Pizzaria Bela Gula e Jornal Correio Livre, nós estamos no nosso último bloco de programa. Lembrando que estamos ao vivo e desde já agradecemos a participação de vocês. Nós vamos sintetizar numa pergunta, Maurício. A sociedade está preparada? Diria que avançamos sim do que nós estávamos, né, antigamente, mas nós precisamos muito mais. Porque, e só compreende o que eu falo, eu acho que vocês vão me compreender, é quem vive isso no dia a dia, né, quem convive com alguém, quem tem um familiar, é que sabe da necessidade da inclusão, seja na escola, seja no mercado de trabalho, a questão de acessibilidade que é muito importante. A questão das cotas também, a questão das vagas de estacionamento, que a gente briga a todo momento, e os ruins da história somos nós, né? Então, precisamos avançar ainda bastante.
Só que nós, eu digo, nós PCDs, né, e aqui entra também quem levanta essa bandeira, e familiares né? também, sozinhos a gente não muda. Precisamos de ter a consciência da sociedade também, de que aquela vaga lá é exclusiva para cadeirante ou, enfim, para um familiar que vai levar seu filho, e não é aqueles 2 minutinhos ou aquela bendita desculpa que a gente tem a todo momento quando tu questionar, só fui na farmácia, só fui entregar um papel, só fui... Eu vejo que tudo nessa vida passa por uma palavra, respeito, né? Isso até é a pessoa fundamental. não se pôr na condição, na condição do Ou próximo. estar na condição Isso do aí. próximo, né? Então vai saber da importância, né? Então a gente precisa sim evoluir. Nós tivemos recentemente, eu digo porque foi em 2015, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, no qual foi promulgado também. Até então nós tínhamos só a Constituição Federal, que eu acredito que tem em torno de 10 a 12 artigos que mencionam, mas era algo muito genérico. Tu não tipificava situações, né? Era algo específico. Isso, então precisava de algo a mais, assim como nós tivemos, né, o Estatuto do Idoso também, a Maria da Penha também. Então, acho que sim, que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência vem a somar muito. Nós tivemos até, hoje ainda não muito usada, porque, até por falta de conhecimento, né, a expressão portador de deficiência. A gente não porta uma deficiência como portar essa caneca, como portar uma carteira, uma bolsa. A deficiência nós temos, então, se tem, eu ouço muito, e às vezes até parece ser chato tu fazer a correção, mas o correto é pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, a questão das cotas também, nós temos uma farta legislação, mas de fato ela precisa ser colocada em prática. E não só... na verdade, por gestores, a questão de quem cobra, né? Um exemplo, o Ministério Público, enfim, entidades, mas nós precisamos de um geral, a comunidade toda que entenda de que a gente tem uma vida normal como todo mundo, basta nos darmos as garantias, né, necessárias para que a gente possa desenvolver, né, o nosso dia a dia, a questão de inclusão, trabalho, sociedade, enfim. A Edi Rocha também está participando e escreveu: Mauri, você é incrível, te respeito e te admiro muito. A Luana Cassol Capelaro participa e diz: ótimo assunto, sou mãe do pequeno Benjamin, que nasceu com uma deficiência física e é um exemplo de superação. Nossa. Mônica, a sociedade estava preparada para o teu filho? Olha, em partes eu acho que melhorou bastante, né? Mas ainda tu sente que tem uma certa rejeição com algumas pessoas, sabe? Tu vai num restaurante, por exemplo, o Bernardo, amado, ele ama ir pro restaurante, porque ele come muito, né? Mas ele, assim, ele como ele não fala, então ele grita muito, né? Ele fica gritando, ele fica querendo as coisas, assim. É a maneira dele se expressar. A maneira de expressar, Só que tem gente que não entende isso e ficam olhando. Só falta falar assim, eu vejo estampado. O que tá fazendo com ele aqui? Por que tá, entendeu? Pior que a gente se sente assim mesmo. Mas assim, enfim, por outro lado, tem pessoas maravilhosas, né? Que hoje eu digo assim, também na escola, eu saio de lá tranquila, porque eu sei que ele é bem cuidado por elas. Aí eu fico bem feliz, eu digo assim, não... Tem muita gente boa e preparados para isso. Tem alguns com suas exceções, mas tudo bem, né? Sim. Sempre vai ter, eu acho. Que não entenda, que não se põe no lugar. Né? Exato. Falando em legislação, a Lei Federal número 10.098 do ano 2000 versa sobre o direito à acessibilidade, dispõe sobre acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo, nos edifícios de uso privado, nos veículos de transporte coletivo, nos sistemas de comunicação e sinalização e ajudas técnicas que contribuam para a autonomia das pessoas com deficiência. De novo a pergunta para ti, Maurício, isso de fato acontece? Também não. Um exemplo prático também disso, a questão de prioridade nos embarques e desembarques. No embarque, em voos, né, tu tens prioridade. A prioridade também seria para o desembarque.
Que não acontece. Que nunca Não. aconteceu. Ah, meu Deus. Nunca aconteceu isso. E a questão da acessibilidade, venho sempre batendo muito disso e até comentando antes, né, que a gente estava antes de iniciar a entrevista, e aí tu fica cobrando, mas aí parece que você é o chato, né, porque entende, vamos fazer, mas como também havia comentado um amigo, ele disse, olha, Maurício, nós que temos voz e se tem um pouco de esclarecimento, nós temos a obrigação de cobrar todos esses direitos, em especial na acessibilidade dos que não têm conhecimento e dos que não conseguem estar fazendo isso. Então, não só pela questão de ser do meio político lá de Bassano, né, como representante da sociedade, mas por estar nessa condição é que eu me sinto na obrigação de estar cobrando, todas essas questões. E até comentando também, tipo, aqui em Nova Prata, foi no domingo do folclore, o Dr. Leonardo, né, ele comentou que no fórum mesmo, um órgão no qual tem a competência de cobrar de outros, não tem acessibilidade. E num TAC que eu havia protocolado há mais ou menos, eu acho que uns 10 anos atrás, agora o promotor, o Dr. Leonardo, mencionou que em breve seria iniciado um anexo com o elevador. A UX, 10 anos. A UX que tu mencionaste, eu acho que foi um grande avanço, porque após o meu egresso, né, teve um guri que inclusive já faleceu também, que foi aluno. Teve o Rodrigo, que fez lá de Veranópolis, que fez um curso de extensão comigo também. Então, hoje a universidade está preparada para receber qualquer... Talvez muitas pessoas até tivessem, né, a vontade de ir, mas se sentiam limitados, né? Medo. Eu acho que as famílias que têm essas crianças especiais, às vezes elas têm medo de pedir aquilo que é direito. Às vezes não só medo, de repente falta de conhecimento. Que é um direito teu e um dever do público estar lhe fornecendo toda essa estrutura. Mas em Bassano mesmo, eu vejo, né, mencionando antes a questão de calçada, a gente tem avançado também a questão das placas de estacionamento, por mais que as pessoas não respeitam, às vezes, não sei se não compreende, a questão eu vejo nos estabelecimentos comerciais, vários se adaptando também, alguns ainda com uma certa resistência, porque na cabeça de alguns, enfim, na percepção de alguns, a rampa só é usada para quem está na condição como a minha. Mentira. Não, tu pode estar com o pé idoso, quebrado. É uma mãe com uma criança, é uma pessoa obesa, é uma pessoa com, de repente, uma limitação momentânea. E eu sempre faço esse questionamento, num hall de escadas, numa subida. E se tiver uma rampa, você prefere a rampa ou prefere? Pode perceber que muitos vão pela rampa e não vão pelo degrau. Então, eu acho que isso é para todos, é para toda a sociedade, né? Por mais que sim, a gente precisa ir melhorando, mas eu vejo que aos pouquinhos as pessoas vão percebendo que é uma necessidade. É uma necessidade porque ninguém está livre disso. Como eu disse, eu mesmo nunca me imaginei estar nessa condição e hoje eu estou aqui, entende? Então eu me sinto na obrigação de estar sendo esse chato, de estar cobrando, independente de onde for, até em estabelecimentos, às vezes restaurantes ou ambientes que se vai fora do município. Eu chego sem receio nenhum. Quem é que é o proprietário? Olha só, se você fizesse de tal forma no banheiro, ou invertisse a porta, ou fizesse de tal forma, ia ficaria melhor. Mais fácil, né? Entendi. Eu mesmo, se o espaço que eu vejo que não tiver adaptado, tiver um degrau, vai me perder como cliente. Agora, se tiver uma rampa bonita ali na entrada, não, olha só. E não esqueçamos que o IBGE disse, né, e foi o IBGE, que há 10 anos atrás, são 45 milhões de pessoas, né? Há 10 anos atrás. É muita gente. Pela importância do tema e pela qualificação dos nossos convidados, nós teríamos assunto para muito mais tempo. E, infelizmente, o nosso horário é limitado. Eu já estou recebendo sinais. E, então, eu peço primeiro à doutora Gláucia as suas considerações finais, doutora. Eu gostaria de comentar que eu até fui ler a respeito dessa questão da inclusão na escola. E eu achei uma coisa muito interessante que me dá uma certa esperança, na verdade, que é que antigamente todas as crianças com deficiência, as pessoas com deficiência, elas eram assim sumariamente isoladas.
Todo mundo conhece uma pessoa que tinha alguém que ficava lá num quartinho, sozinho. A Mônica de Bassano como eu, né? Eu lembro de casos que a mãe chegava e dizia, faleceu o filho de fulano. Tá, mas eu quem? nunca vi. Exatamente, Era isso ninguém que nós sabia, era uma dizíamos. pessoa com deficiência. Totalmente isolada, Completamente isoladas. Depois, aí eu estava lendo que nos anos 50, ali mais ou menos, começaram a construir lares para essas pessoas, mas eram meros depositários das pessoas com deficiência, onde eles davam assim um teto, uma cama, comida e alguma coisa para fazer naquele tempo ocioso. Então não era nada perto assim dessa coisa de tentar dar uma educação, tentar alfabetizar. Neste quesito nós evoluímos. Então, sem dúvida, isso nos dá uma certa esperança, né? Que Hoje vai, a gente que tem vai melhorar muito essas mais. crianças incluídas na escola, com um monitor. Algumas, né, não é para todas que a gente consegue, mas algumas se consegue. Então, tem toda essa limitação, mas é uma evolução. Né? Então, assim, tem crianças hoje que têm deficiência intelectual, que conseguem aprender a ler, escrever, e principalmente a questão, assim, das atividades da vida diária, das questões de autocuidado, de coisas, assim, para ela ter um mínimo de dignidade e um mínimo, assim, de gerência sobre a vida dela, o que é muito importante, e que no passado não teriam. Então, assim, eu acho que, ainda que a passos lentos, isso está caminhando por uma consciência um pouco melhor de todas as pessoas, né? Então, a gente fica muito feliz com isso e com a dedicação, assim, desse pessoal da educação e também dessas mães tão amadas e queridas, né? Que entendem e que fazem parceria com a gente, assim, no tratamento dessas crianças. Então, isso é muito bacana, isso dá um retorno muito bom, é muito gratificante. Mônica? Eu acho, assim, que está evoluindo muito, né? E as pessoas que estão, assim, se dedicando a essas crianças, eu só tenho a agradecer, porque o Bernardo, a gente vê a evolução dele dia a dia, né? E, assim, a minha expectativa é que nem a doutora falou, que ele consiga, pelo menos, que ele consiga se comunicar e se virar no dia a dia dele, né? Porque eles têm uma certa limitação, isso a gente sabe, né? Porque o Down tem e mais autismo, então é um pouquinho mais complicado. Mas eu vendo do jeito que ele está hoje, que ele está progredindo bastante, então eu fico assim mais tranquila e que vai ficar melhor, né, Andréia? Porque essas professoras, elas merecem o meu, assim, a minha gratidão por tudo que fazem por ele, né? Maurício, tu viu que pode falar, tá? Não só nessa questão, né, além dos profissionais capacitados, mas até como comentários que tu leste ao longo da matéria, que a gente tem ao longo do dia a dia, faz com que nos impulsionam a buscarmos mais e não nos acomodarmos. Eu acho que isso é uma baita de uma mola que nos joga um pouco mais para cima, a nossa autoestima, você também correndo atrás, entende, cuidando mais, dando mais amor ainda. No meu caso também sendo mais chato ainda nessas cobranças. E te superando, né? Isso, porque a gente é igual eu digo, nós somos igual como qualquer outras pessoas. Basta termos um espaço e oportunidades que a gente possa estar fazendo o que todo mundo faz, entende? Então, e momentos como esse, né, aqui hoje à noite é que faz com que eu acho que a gente possa passar maiores informações, de repente muitos não é nem por maldade, mas por não ter conhecimento. Então, acho que até momentos assim que são muito produtivos para que a gente possa estar passando para a sociedade, digo, num contexto geral, o potencial, né? E as necessidades que a gente precisa dali fora para que você possa ter uma vida normal, como todos. Fazendo a diferença. Exato. Andréia? O que eu posso dizer é que, eu digo assim, olha, que essas famílias que tenham essas crianças especiais, esses profissionais que cuidam dessas crianças, que se doem, que se entreguem por amor. E esperança é tudo, né? Eu digo assim, ó, jamais desistir. E se Deus nos deu estas crianças, essas pessoas com essas limitações, é porque nós somos abençoados, né? A gente tem o dom e a capacidade de cuidar deles. Então, eu acho que eu só tenho a agradecer esse momento com todos esses profissionais maravilhosos
que a gente sim, eu acho que a gente planta todo dia uma sementinha e a gente vai conseguir sim um pouquinho de se doar para fazer a diferença nesse mundo, nessa sociedade que já é tão sofrida para todos, né? Então eu penso sim que com amor a gente consegue. E nós do Entrevistas agradecemos aos nossos convidados e a você que nos acompanhou. Lembrando que esse programa fica na página da Conecta e a partir de amanhã no YouTube. Daqui a pouco começa o Atualizando com a UX. E hoje, 23 de setembro, começa a primavera. Que floresça em todos nós a melhor palavra que há nesse mundo: respeito. Até a próxima.